Nosso encontro de hoje, do nosso canal da mediação e do direito de família, eu escolhi colher de tantas sugestões recebidas e que muito agradeço pela participação no nosso programa aqui de estabelecer uma consciência a respeito de um novo como lidar com os conflitos familiares. Eu tenho recebido algumas perguntas que eu fiz uma escolha de duas delas para poder responder para todos, porque é muito importante compartilhar tanto a pergunta como a resposta. A primeira pergunta que me fazem é assim: a mediação pode ser online? Muito interessante esta questão, porque é muito atual. Antes eu achava impossível fazer uma mediação que não fosse presencial, mas diante da pandemia nós não tivemos outra alternativa a não ser a adaptação ao que era possível. E aí veio para ficar. Recentemente eu fiz a mediação de um casal que ele mora em Curitiba e ela mora em Belo Horizonte. Imagine se não fosse virtual, né, como seria difícil fazer esse trabalho. Então é possível sim, mas é melhor ou pior do que a presencial? É de acordo com o momento. Talvez se a gente puder ter a oportunidade de fazer um híbrido, né? Colocar uma, pelo menos, presencial e as demais à distância, e para que a gente estabeleça um vínculo um pouquinho mais próximo. Mas tudo isso não é absolutamente necessário. O que importa é o conteúdo, né? E lembrando, então, sempre que já trouxemos esse conceito em várias oportunidades, mediação é comunicação, não é julgamento. Aliás, não pode haver julgamento. A mediação pressupõe que o mediador seja uma pessoa isenta de opiniões e de encaminhamentos que possam levar uma ganho e perda. Não existe isso na mediação. Na mediação, o que existe é uma comunicação mais clara, mais aprofundada, e talvez isso acontece com muita frequência, uma comunicação que nunca houve antes de tamanha qualidade entre aquelas pessoas. E talvez por isso tenham chegado a este ponto de conflito, até de litígio. Litígio é quando já virou lide, já está no judiciário. E o conflito é quando ainda é latente. Então, é possível fazer a mediação virtual. Em São Paulo, há vários fóruns que mantêm o Centro de Mediação e Conciliação e marcam as sessões de mediação por meio de uma plataforma, normalmente Zoom, e há o encontro das pessoas e fazem um trabalho muito importante e que deve ser divulgado e prestigiado. São os nossos sejusques. Há em outros estados também, mas eu estou falando da minha experiência em São Paulo, que eu posso falar de perto. A outra questão que me foi perguntada, houve esse encaminhamento para o nosso canal da mediação, é se há possibilidade de se fazer a mediação sem que os dois se encontrem. Então vamos dizer que seja marido e mulher e estejam em conflito, que não se aguentam
e então eles querem ir cada vez no mediador, tanto ir presencialmente como virtualmente. Não é o melhor caminho, porque nós precisamos fazer o máximo possível de trazer uma comunicação entre aquelas pessoas e que elas passem a se comunicar e tira o mediador. Isso é o êxito da mediação. Quando o mediador não é mais necessário, ficam só os dois conversando e muitas vezes até discutindo, mas é importante isso, discutir, falar, chorar, mas é comunicar o sentimento, comunicar a dor e comunicar o medo, principalmente. Então, não é ideal fazer separadamente, porém, não podemos nunca excluir completamente uma forma que, sem levar em conta que para aquelas pessoas, naquele momento, é o que é possível. E nós não vamos perder a oportunidade de fazer o que é possível, porque temos o conceito de que o melhor seria de uma outra maneira. Então, é possível. Toda situação que traz as pessoas para um campo de convívio, de comunicação, de sentimento expresso, tem que ser acolhida, não pode ser excluída. Mediação não é exclusão, mas é acolhimento. Toda mediação pressupõe que as pessoas envolvidas sairão mais enriquecidas. Isso é da maior importância e nós temos que ganhar qualquer espaço que se apresente. Muito obrigada.